Esta famosa sobremesa de gelatina, na verdade, é um bom exemplo do processo de coagulação das proteínas em um reticulado tridimensional, que aprisiona moléculas de água para produzir um gel semissólido. Esta animação explica a química por trás desse processo. As proteínas são sintetizadas pela polimerização de ácidos aminados. A polimerização ocorre através da formação repetida de ligações peptídicas, o que conecta os aminoácidos individuais em uma cadeia. Existem 3 características estruturais que influenciam na forma tridimensional de uma proteína solúvel em água. A estrutura primária é a ligação peptídica entre os aminoácidos individuais, o que cria uma longa cadeia de ácidos aminados ligados. Estas longas cadeias de aminoácidos polimerizados possuem projeções hidrofóbicas, repelem a água, e hidrofílicas, atraem a água, que estão orientadas perpendicularmente ao plano da cadeia, como se pode ver nesta ilustração de uma crescente cadeia de proteína. A estrutura secundária é a hélice formada na cadeia de proteína, como resultado das ligações de hidrogênio e outras forças fracas. A estrutura terciária é criada quando as moléculas de proteína dobram-se sobre si mesmas, colocando as pulsões hidrofóbicas direcionadas para o interior e as pulsões hidrofílicas para o exterior. Várias regiões helicoidais podem existir em diferentes porções da molécula. Quando a proteína é dobrada e redobrada para atingir a sua configuração mais estável, ela terá mais resíduos hidrofílicos no exterior, e os resíduos hidrofóbicos serão dirigidos principalmente para o interior. Quando as proteínas naturais são submetidas a um tratamento físico ou químico, suas estruturas mudam, e elas se tornam antinaturais. Chamamos esse processo de desnaturação. Neste exemplo, o aquecimento da solução transfere energia para as moléculas da proteína. Essa energia adicional é suficiente para quebrar as forças relativamente fracas que a proteína possui em suas configurações terciárias e secundárias. À medida que o processo de desnaturação prossegue, a molécula de proteína se desdobra mais e mais. E as regiões hidrofóbicas dirigidas para o interior se tornam expostas no exterior da molécula. As ligações peptídicas são em grande parte hidrofílicas. Uma vez que estes segmentos são liberados uns dos outros, eles atraem moléculas de água. Com isso, as moléculas de água são retidas em estreita proximidade com as cadeias proteicas. As porções hidrofóbicas das moléculas também são expostas. Esta situação é desfavorecida pois as porções hidrofóbicas das moléculas não são estáveis num ambiente aquoso. Assim, depois dos desdobramentos, as regiões hidrofóbicas nas moléculas de proteínas individuais vão se associar com as regiões hidrofóbicas em outras moléculas de proteínas. Esta situação favorece a associação dessas moléculas de proteínas em estruturas tridimensionais aleatórias cada vez maiores. As moléculas se agregam em conjuntos grandes e insolúveis em água, que são reunidos aleatoriamente. Como as proteínas se desnaturam, as estruturas entre eles crescem de forma amorfa e atraem as moléculas de água do solvente nas estruturas semelhantes às células. As moléculas autoassociadas de água se aderem à superfície das regiões hidrofílicas da proteína, enquanto que as regiões hidrofóbicas da proteína se dissolvem mutuamente e fornecem a energia para manter a estrutura. Como este processo continua de forma irreversível, todas as moléculas de proteína são recrutadas para essa grande massa insolúvel em uma estrutura organizada aleatoriamente, que contém moléculas de água aprisionadas. Um exemplo da consequência do desdobramento e da reassociação das moléculas de proteínas é a coagulação da clara do ovo. Fritar um ovo não é mais complicado do que desnaturação da proteína do ovo. O conjunto de moléculas de proteína irreversivelmente desnaturadas resulta na formação de um gel sólido. O gel aprisiona moléculas de água no interior de uma estrutura semissólida, o qual mantém a sua forma em condições normais. Outros exemplos de proteínas desnaturadas montadas em estruturas tridimensionais incluem o cozimento do pão crescido pelas leveduras, a coagulação das proteínas da carne durante o cozimento, em produtos tais como cachorros quentes, e na solidificação da gelatina durante o arrefecimento de uma solução. A desnaturação e a coagulação das proteínas são processos complexos e irreversíveis, mas o estudo da desnaturação permitiu-nos compreender melhor a estrutura tridimensional das proteínas naturais.